Bom dia, irmãos. Graça e paz. Pastorzinho não, né? Ele é nosso pastor e no diminutivo é só um gesto carinhoso, né? Amém. Amados, nós vamos dar continuidade à exposição no Evangelho de Marcos. As mensagens anteriores foram muito edificantes para todos nós e têm tratado com cada um de nós nos pontos que mais nós necessitamos de ser confrontados e levados a abandonar mesmo a velha vida, as velhas práticas. E hoje nós vamos nos deter somente no capítulo 2 de Marcos, do versículo 13 até o versículo 17. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Assim diz a bendita palavra do Senhor. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e os seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra maravilhosa. Amados, esse texto aqui que nós iremos expor nesta manhã, ele, como toda a Bíblia, ele nos confronta muito da nossa maneira que nós vivemos, o nosso dia a dia. E aqui ele confronta Mateus. No texto aqui, Levi ainda não tinha mudado o nome para Mateus. E então, assim, é um texto que ele é muito profundo e ele tratará conosco profundamente. A intenção do Senhor é que ele possa ir o mais fundo possível na entranha da nossa alma, onde de fato reside o mal, ali está a raiz dos nossos problemas. Amém? Então, eu convido os irmãos a caminhar comigo por esse texto e vamos tentar entender. No tempo de Levi, quando ele estava nessa coletoria, os judeus, eles eram chamados a dar o dízimo a Deus de toda a sua produção bruta anual. Eles eram chamados a dar esse dízimo, que representava 10% da sua produção anual. Mas além de dar o dízimo ao Senhor, eles também tinham que pagar impostos ao governo civil. E Levi era um dos que ajudavam a recolher esses impostos. Então Levi, ele era um publicano de profissão, certo? E hoje em dia, as pessoas que estão envolvidas na cobrança de impostos, elas também são rejeitadas ou mal faladas por aqueles que estão a trabalho ou carregando esse fardo pesado que é pagar os impostos. Se você olhar para o ministro da Economia da nossa nação, ele é odiado não só pela posição, como pela
a oposição, sabe? Gere muito mal os recursos que nós contribuímos com os nossos impostos, e é mal falado mesmo, é mal visto por todos, e é um péssimo economista de sinal, de profissão. Mas isso, nós vemos ele ser denegrido, falado mal, odiado por todos, mas isso era mais intenso, mais real no tempo do antigo Israel, muito mais do que Haddad é odiado da nossa nação, Levi era odiado em Israel. Naquele ponto da história, os judeus estavam sob uma ocupação romana. E, no entanto, ao passo que a Judéia estava sob o domínio de um governador romano, a Galiléia, por outro lado, estava sob o domínio ou o governo de Herodes Antipas, um rei de fachada nomeado pelos romanos. E por esse motivo, os impostos do norte ou no norte eram pagos à sua administração. Amados, este Herodes Antipas, ele, segundo alguns comentadores ou alguns teólogos, estudiosos, ele fala que, entre outros impostos que ele cobrava uma taxa muito elevada daquilo que era importado. Chegava ao ponto de pagar 50% do valor do produto que era importado. E o motivo disso é porque a cidade estava numa encruzilhada de uma rota comerciais terrestre, mas como também o principal ponto de descarregamento das mercadorias trazidas pelo mar da Galileia. E Levi, ele ficava na margem do mar da Galileia, cobrando ali esses impostos. Impostos esses de itens que não eram importados, variava entre 2 a 12,5% sobre aquela mercadoria. Para que você possa entender a localização e como que esse Herodes ele usava e pagava aos romanos para desfrutar daquela posição daquela cidade, e o que acontecia ali, é como se você andasse por um lugar livremente e de um dia por outro você tivesse que pagar para poder circular por ali, como se fosse um pedágio, entende? Que a gente não tem necessidade de cobrar esse preço que se cobra, por eu ter que ir e vir. Você passar com o seu veículo, com qualquer produto, você tem que pagar uma taxa. Então, a Cafarnaum estava num lugar estratégico, tanto as rotas terrestres como o que vinha pelo mar da Galileia. A coletoria de Levi ficava ali. E, vejam bem, a recompensa, o pagamento desses publicanos de profissão era pegar uma parte daquilo que eles conseguissem arrecadar. Muito parecido com o que nós vemos hoje sendo pago àqueles que estão encarregados de cobrar os impostos. E são muito bem pagos por sinal. Muito bem pagos por sinal. Do ponto de vista econômico, eles gozavam de uma posição esplendorosa, de muita vantagem, de muitas pompas. Homens que eram ricos de fato. Nós vemos Zaqueu em Jericó, e aqui em Cafarnaum nós vemos Levi. E o texto ele dá indício que Levi era muito rico, quando ele oferece um jantar ao Senhor na casa dele. Vejam bem, quando Jesus passa por aquele lugar, é importante você fazer uma recapitulação do que foi ministrado antes nas mensagens passadas. Lembra quando o irmão Wades pregou sobre o leproso? Que Jesus cura o leproso e diz a ele: olha, vai, não conte a ninguém,
vai até o sacerdote e faz como a lei instrui que deve ser feito. O que ele fez? Ele saiu contando para todo mundo o que Jesus tinha feito na vida dele. O problema desse leproso é o mesmo problema que eu e você tem, que é o problema de guardar segredo. Nós não conseguimos guardar segredo. Nem eu e nem você. Você pode dizer que não conta, mas em um dado momento da sua vida você vai comentar aquilo com alguém. E o caso desse leproso foi isso. O que aconteceu na vida dele foi algo tão maravilhoso que ele falou assim, não, eu tenho que contar para as pessoas o que Jesus fez comigo. Me curou dessa lepra, me restabeleceu de novo ao culto ao Senhor, ao convívio com a sociedade, com a família e tudo. Então ele saiu contando para todo mundo. Foi propagado nas cidades circunvizinhas o que Jesus tinha feito. E com isso, mais e mais pessoas vinham até Jesus e Jesus não pôde mais estar na sinagoga ensinando. Então por onde ele passava, multidões se aglomeravam para ouvir os seus ensinamentos. E o texto diz que Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Então ali, Jesus começa a ensiná-los e todos os milagres de Jesus, observa que é mediante o ensinamento da sua palavra. Ele ensina, o milagre acontece. Ele prega, o milagre acontece. Então quando ele ensina essa multidão na praia, de repente ele vai passando e ele chama Levi. Ele chama Levi. Provavelmente, eles ainda não tinham tido contato face a face. Mas Levi, ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, porque a notícia tinha percorrido todas as cidades. Então Levi já tinha ouvido falar sobre Jesus, certo? E aí, quando Jesus chama Levi, Levi, vem e me segue. O que acontece? Levi, um homem muito rico, ganhava o seu dinheiro de uma forma, talvez desonesta, porque eles cobravam além do que era o justo, como forma do seu pagamento, e eles embolsavam, agia de forma ilícita. Mas quando Jesus chama ele olha para Jesus e vê que em Jesus estaria toda a riqueza, que Jesus supriria toda a sua necessidade. Ele estava disposto a abandonar o seu estilo de vida para seguir Jesus. E depois, quando mudado já o seu nome, ele escreve no seu evangelho, e ele vai e diz: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ele viu em Jesus um tesouro supremo, algo de maior valor e estima em nossa vida, ou por toda a vida. Amados, mas por que isso acontece? Por que isso acontece? Isso que aconteceu com Levi, ouvir essa voz e atender automaticamente, ser comissionado a seguir Cristo e fazer parte da sua família, foi algo que aconteceu com Levi, com os discípulos e com você e comigo. Você ouviu a voz do Senhor, o Senhor te chamou e você simplesmente o segue. Mas por que isso acontece tão maravilhosamente? No Salmo 29, capítulo 4, o salmista diz que a voz do Senhor, ela é poderosa. Há poder na voz do Senhor. Então, por isso, quando soa esse chamado, Levi, ele abandona tudo. Ele está disposto a abandonar o seu estilo de vida, a sua profissão. E olha, interessante, veja, os outros discípulos que tinham sido chamados anterior eram pescadores. Se porventura, se esse Jesus não fosse o Messias de Deus, aquele que estava numa missão, se desse errado, se brigassem entre eles lá, eles poderiam voltar e continuar a sua profissão, voltar à pesca e tal. No caso de Levi, não. Ele abandonou o seu estilo de vida, ele abandonou a sua profissão e não teria como voltar, porque se ele abandonasse a sua profissão, tinha outros 50 esperando para ocupar o seu lugar. Porque nós estamos falando de muito dinheiro, de muita riqueza. E isso os homens
nós somos gananciosos. Nós queremos ter dinheiro, porque o dinheiro proporciona algumas coisas que traz prazer momentâneo, passageiro, mas traz. E às vezes nós nos pegamos a esses prazeres passageiros e momentâneos, transitórios. Então não teria como, ele resolveu, aquela voz foi tão poderosa que ele estava disposto a abandonar o seu estilo de vida. Pessoas que antes eram ladrões, ouviu a voz do Senhor e não rouba mais. Homens que eram assassinos por profissão, ouviu a voz poderosa do Senhor e não matam mais, não são mais assassinos. Homens que se prostituíam, mulheres que se prostituíam, ouviu essa voz poderosa e abandonaram o seu estilo de vida. Somente o Senhor pode fazer isso. Homens que eram extremamente orgulhosos, soberbos, arrogantes, ouviu essa voz e resolveram abandonar isso, luta contra isso constantemente. E o Senhor continua, no verso 15, ele diz: durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Amados irmãos, a queda nos afetou profundamente, drasticamente. Nós não conseguimos enxergar ou ver como deveríamos. Nós não conseguimos julgar a nossa justiça segundo a palavra do Senhor. A nossa justiça é trapo de imundícia. Por que não conseguimos enxergar ou julgar como deveríamos? Porque nós, afetados pela queda, nós não conseguimos ver o todo. Julgamos sem conhecer o todo. Só Deus pode julgar justo e retamente. Porque além dele ver tudo, ele também conhece a intenção do nosso coração. Somente o Senhor, ele prova cada pensamento que nós temos. Ele sabe qual é a real intenção do nosso coração. E nós fomos afetados profundamente pela queda. Para que você possa compreender a situação desses homens, a situação de Levi e desses outros demais pecadores que se encontravam nesse jantar. Eu quero compartilhar com vocês um enredo de C.S. Lewis. Ele escreve num livro intitulado A Viagem do Peregrino da Alvorada. Nesse enredo, ele conta a história de um menino chamado Eustáquio. Não sei se os irmãos já leram, mas alguns outros não. Este Eustáquio, ele era odiado por todos. E ele odiava a todos e todos o odiavam. Ele era um menino maldoso, ninguém conseguia conviver com ele. De repente, como num passe de mágica, ele se vê no navio, peregrino da Alvorada, em uma grande viagem. Num determinado ponto da viagem, o navio para numa ilha. Acompanhe comigo. Andando pelaquela ilha, Eustáquio encontra uma caverna repleta de diamantes, rubis e ouro. Ele pensa: puxa, agora estou rico. Na mesma hora, por ser como ele pensa que agora vai conseguir dar o troco em todo mundo, ou seja, dente por dente. Vou pagar tudo o que o povo estava fazendo comigo, ou vou ser aceito agora por alguns, porque agora eu tenho riqueza. Todos que tinham rido dele, pisado nele, ou lhe feito alguma desfeita, receberiam troco. Então, sobre a pilha do tesouro
que era de um dragão, embora ele sequer imaginasse isso, ele pega no sono. No entanto, por ele ter caído num sono com a cabeça cheia de gananciosos pensamentos de dragão, quando acorda, percebe que ele próprio se transformou em um dragão. E um dragão enorme, horrível e horroroso. Ele logo percebe que não tem mais saída. Não pode voltar para o navio, por isso será deixado para trás, na ilha, e será essa criatura horrenda pelo resto da sua vida. Então, o garoto entra em desespero. Certo dia, Aslan, o leão, aparece, leva Eustáquio até uma piscina de águas claras, cristalinas, e diz a ele para se despir e pular na água. De repente, Eustáquio percebe que se despir significa livrar-se daquela pele de dragão. Ele começa a morder e a rasgar com as garras a camada de pele, e assim ele descobre que pode arrancar aquela pele de dragão. Em um esforço contínuo, ele finalmente consegue arrancar toda a pele, mas para o seu desalento descobre que por baixo daquela pele havia outra pele de dragão. Por mais 2 vezes tenta arrancá-lo, mas sem sucesso. A cada vez a mesma coisa acontecia. No final, o leão diz a ele: você vai ter que me deixar ir mais fundo. E aí Eustáquio relata o que acontece. Tive medo das suas garras, confesso a você, mas eu estava à beira do desespero. O primeiro rasgo que ele fez foi tão profundo que pensei que houvesse atingido o meu coração, direto no meu coração. Quando ele começou a rasgar aquela pele, doeu mais do que qualquer outra coisa que eu já tinha sentido ou senti. Bem, ele arrancou por completo aquela pele animalesca, como eu pensara ter feito o mesmo naquelas 3 vezes. A diferença é que não havia doído antes. Ela estava lá no chão, sobre a grama, só que esta era, em relação às outras peles, parecia bem mais grossa, robusta e cheia de calombos. Então ele me assegurou e me jogou na água. Ardeu mais do que tudo, mas só por um instante. Então percebi que eu havia voltado a ser um menino. É difícil para nós passar por esse texto no livro e não nos comover. Porque quando nós olhamos essa história, esse enredo, parece que está contando a minha e a sua história. Você pode entender agora como era a vida desses publicanos e desses pecadores, irreconhecível pela sociedade da época, odiado por aquelas pessoas. E muitos deles odiavam aquelas pessoas também pelo fato de os tratar tão indiferentemente, de não olhar para eles como semelhantes, mas como uma escória mesmo. E eu imagino que muitos deles tentaram de alguma maneira abandonar as velhas práticas, os seus comportamentos ruins, para que as pessoas pudessem os aceitar. Amados, quantos de nós já tentou arduamente abandonar o vício da bebida? Quando você se vê, você está lá de novo tomando a sua cervejinha. Muitas pessoas, quantas vezes eu disse isso? Antes de ser crente, antes do Senhor me encontrar e ouvir a voz poderosa do Senhor, eu não vou beber mais. Estava numa ressaca daquela de matar qualquer um. A partir de hoje eu não bebo mais. Se Deus me ajudar, eu não bebo mais. Passava aquela ressaca, eu estava lá de novo tomando a minha cerveja. Era como se eu tentasse me despir daquela pele grotesca, animalesca, mas debaixo daquela pele tinha mais daquilo. E quanto mais eu tentava, mais estava lá. Quantas pessoas têm lutado contra o vício do tabaco? Sem sucesso. Quantos dos nossos irmãos têm lutado contra a pornografia?
E debaixo daquela pele animalesca, mais do mesmo. Quantos de nós, ou dos nossos irmãos, têm lutado arduamente para fugir da imoralidade sexual? Ou dos seus desejos carnais? Quantos têm lutado contra a masturbação? Isso é real. E não tem conseguido. Mas às vezes é porque você tem lutado com as suas próprias forças. Do seu jeito. Isso não tem doído tanto. Não tem ido tão profundo. Você precisa deixar que o Senhor vai mais fundo, mais profundo. Porque somente as garras desse leão, que a Bíblia fala que é o leão da tribo de Judá, nós fomos infectados com essa doença mortífera que é o pecado, e somente o Senhor tem poder de arrancar e tratar essa infecção. Somente o Senhor, somente a palavra de Deus tem o poder de penetrar o mais profundo do nosso ser, entre a nossa alma, entre almas e medulas, e separar, dividir tudo aquilo ali. Sabe de fato qual é a real intenção do nosso coração. Muitas vezes nós falamos, eu não vou fazer isso mais, mas nós gostamos daquilo que fazemos. E digo mais, às vezes nós desabafamos com os nossos irmãos, eu estou incomodado com isso, isso tem me afligido, isso tem me machucado, isso tem me tornado diferente de todos os outros, eu me sinto completamente diferente das pessoas, eu quero levar uma vida igual todo mundo e eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque às vezes você tem tentado se despedir disso da sua própria maneira. Você consegue por alguns dias, por alguns meses, mas daí a pouco você vê que aquela pele do pecado, aquela pele animalesca está lá de novo sobre você. Somente o Senhor tem o poder de ir fundo na sua enfermidade. Somente o Senhor tem o poder de te livrar desse pecado terrível que tem te tornado totalmente diferente dos demais. Tenta visualizar como era a vida desses homens. E nós vemos muitas pessoas assim, na nossa comunidade. Esses homens tinham preconceito deles, não relacionavam com eles porque eles eram assim, sabe? Ao invés de ajudar, julgava eles maus, não queria relacionar com eles. Não é assim que devemos proceder. Não é assim que devemos proceder. Amados, nós precisamos rever os nossos conceitos de como nós somos igreja. Vejam, no versículo 17, ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Como eu disse, esses homens eram odiados, excluídos daqueles que eram os crentes da época. Tinham preconceito dessas pessoas. E não imagine que isso não acontece no nosso meio, porque acontece sim. Vou dar um exemplo para vocês de como você é preconceituoso. Suponhamos que um pedófilo ouve a voz do Senhor e entra por aquela porta e vem congregar conosco aqui. Você teria a coragem de deixar ele junto com seus filhos? Te digo mais. Se uma prostituta ouvisse a voz do Senhor, e essa prostituta, por sinal, é muito atraente, formosa, belíssima, talvez mais bonita do que você, mulher, você teria confiança de deixar ela sentada do lado do seu marido? Ou você teria confiança de deixar o seu marido aconselhar aquela prostituta? Está vendo o quanto somos preconceituosos? Um assassino ouvisse a voz do Senhor e viesse congregar aqui conosco, você também não teria seus preconceitos? Será? Um ladrão, imagina,
Levi era um ladrão, roubava e pegava aquilo que era abusivo dos outros. Será que esse cara teria coragem de deixar ele cuidando das finanças da igreja? Está vendo como nós somos preconceituosos? Nós precisamos olhar para as pessoas diferente. Aquele que ouviu a voz do Senhor e segue Jesus, se submete à sua palavra, ele é um de nós. Ele é membro da família. Ele é membro da família. E aqui Jesus, ele também, nessa ceia, ele mostra algo escatológico. No grande dia, nós também celebraremos com o Senhor, numa grande assembleia, reunida de pessoas como a mim e a você, como eles, pecadores, que outrora éramos mal falados na sociedade, cometíamos pecados tão horrendos quanto esses que esses homens cometiam. Mas Jesus também, ele oferece a esses homens, pelo fato de estar com eles, ceiar com eles, ele não se contamina pelo fato de estar comungando com eles, ele não se contamina com o pecado daqueles homens. Ele oferece para eles uma saída, ele oferece uma solução para aquela enfermidade que eles estão enfrentando. Essa contaminação que atingiu todo ser humano. Já nascemos com essa contaminação. Mas Jesus aqui também, ele nos dá uma diretriz, como a igreja começou. Como a igreja começou. Outro dia, eu tive com um amigo meu, pastor, e ele relatava como as coisas estavam difíceis no seu ministério. Que as pessoas tinham ido embora. Tinha ficado ele e poucos membros, uma outra família, mais a família dele. Ele não sabia o que fazer e ele começou a relatar que ele começou a ter dúvida no seu coração, na sua mente, se realmente ele era o pastor para ser pastor naquela igreja, se aquilo mesmo era o chamado dele para ser pastor, porque não tinha membros. E quando eu vou preparar essa mensagem, o Senhor trouxe luz ao meu entendimento e o Senhor mostrou como que a igreja começou, como que Jesus começou essa igreja. Você quer que essa igreja esteja abarrotada de gente? Você quer que essa igreja esteja lotada ao ponto de nós termos 3 cultos dominical? Começa aí onde existe dor, sofrimento. Vai até onde estão essas pessoas, sai pelas ruas, pelas esquinas, pelos valados, encontra essas pessoas que estão enfermas. Seja essa pessoa que não se contamina com o pecado delas, mas traz a elas solução, mostra para elas uma saída. Seja boca de Deus a essas pessoas, que em Jesus elas encontrarão cura. E aí sim, essa igreja vai estar lotada, ao ponto de termos 3 cultos dominical ou mais, se necessário for. A cada 2 horas um culto. Louvado seja Deus por isso. Pregadores nós temos. Estamos formando outros. Louvado seja Deus. Mas nós precisamos pensar como Jesus. Nós precisamos olhar para as pessoas e ver como elas são de fato. Que elas precisam de Jesus, que elas precisam ser curadas. Nós precisamos olhar para as pessoas e sentir compaixão. Nós precisamos nos preocupar com essas pessoas de uma forma intencional mesmo. Nós nos relacionamos só basicamente com nós da família. Temos preconceitos demais. Passamos por aqueles moradores de rua e fingimos como se eles não existissem. Está vendo como nós somos parecidos demais com os que supostamente interpretavam a lei, mas também nós temos semelhantes demais com aquela turma de publicanos e pecadores, e todos eles precisam de Jesus. A correção aqui é para A, B, C, para todos. Aqueles cheios de justiça própria, supostamente conhecedores da verdade, que precisavam
aplicar de fato essa verdade no seu coração e ter a sua vida transformada, mas também para aqueles outros que necessitavam de Jesus e tinham consciência. E o texto também nos revela algo maravilhoso, fantástico isso daqui. Esse chamado, irmãos, essa voz poderosa, ela é ouvida por aqueles que de fato entendem que é pecador. Porque outros ouviram Jesus ensinar e não seguiram Jesus. Mas aqueles que entendem que são pecadores, que estão doentes e precisam ser curados, esse chamado é para você. Para você que tem consciência que é um pecador, que precisa de Jesus, essa voz vai ser ouvida pelos seus ouvidos. Martin Lloyd-Jones, ele diz o seguinte, que o diabo ele não tem poder para nos impedir de ouvir a voz do Senhor. Ele não tem poder de nos impedir de seguir Jesus, de servir ao Senhor. Mas ele pode, e ele fará isso. Ele tem poder de te enganar, de te ludibriar, ao ponto de você ser salvo e ter uma vida ou viver uma vida infeliz, como se você estivesse aprisionado, doente, porque às vezes você não quer se disciplinar, não quer aplicar essa palavra na sua vida, não quer deixar Jesus ir mais fundo, vamos dizer assim. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Amados, aqui o pecado, ele não é só mentir, cobiçar ou qualquer outra coisa do gênero. É ignorar Deus no mundo que Ele criou. É rebelar-se contra o seu viver sem fazer relevância ou referência a Deus. Ao vir até Jesus e pedir que Ele apenas cure seu corpo, ou seja curado da sua doença física, isso quer dizer que você não está indo mais fundo. Você, quando pede que Jesus cura somente a sua doença física, você está subestimando os anseios do seu coração. Por favor, meus irmãos, por favor, perceba que o principal problema na vida de uma pessoa nunca é o seu sofrimento, mas sim o seu pecado. O seu problema, meu irmão, não é o que te aconteceu ou o que as pessoas te fizeram, é a maneira como você reagiu a isso. Não é o que te aconteceu no passado, não é o que as pessoas te fizeram. O seu problema é como você reagiu a isso. Aí está o seu problema. A maneira como você reage a essas coisas. Chegando por fim, e eu preciso ser um pouco breve aqui, eu queria convidar você a caminhar comigo, fazer um exercício de imaginação. Vê se você consegue imaginar uma igreja assim, uma família, em que os irmãos em Cristo, com problemas de saúde física e mental, não são apenas bem-vindos, mas se sentem capazes de falar abertamente, sem medo, sem julgamento. Um lugar onde ninguém foge de histórias de depressão, suicídio, ansiedade ou vício, e cada um pode falar honestamente sobre o que acontece em sua vida. Um corpo em que os membros realmente compreendem e se identificam com os sentimentos uns dos outros, tendo nos dias bons quanto nos maus, alegrando-se com os que se alegram e chorando com os que choram. Um rebanho em que as necessidades espirituais de todos são atendidas e todos são encorajados a continuar seguindo o seu rei pastor, entendendo que as necessidades das ovelhas são todas iguais, não são todas iguais. Alguns podem conseguir andar com as suas próprias pernas, caminhar sozinhas, enquanto outras precisam ser carregadas. E não há
mal nenhum nisto. Não há nada de errado nisto. Um lugar onde todos podem usar os seus dons, mesmo que estejam lutando com grande dificuldade, porque estamos convencidos de que cada membro do corpo de Cristo é uma parte essencial e se apoiado adequadamente, será capaz de servir. Uma irmandade em que os recursos são compartilhados de modo que ninguém tenha nenhuma necessidade material. E cada um oferta sem pensar no que pode receber em troca. Uma verdadeira comunidade em que todos estão envolvidos em apoiar uns aos outros, que ninguém fique esgotado por ter de arcar com todo o trabalho. Uma congregação onde todos podem se sentir amados e seguros, onde existem limites estabelecidos com amor para o bem de todos, onde todos podem experimentar a alegria de serem transformados mais e mais à semelhança de Cristo, onde se busca a perseverança e a graça é abundante nos dias inevitáveis em que tudo dá terrivelmente errado. E por fim, uma assembleia tão contracultural na maneira como trata as pessoas com problemas de saúde física e mental, que o mundo incrédulo não pode deixar de parar e tomar nota e perguntar: quem é o Deus cujos seguidores agem assim? Você consegue imaginar uma igreja assim? Pois bem, esta é a igreja que Jesus fundou nesta terra, com membros igual a você, igual a mim, igual a todos nós, cheios de problemas e dificuldades, mas que consegue compadecer do sofrimento do outro, que consegue entender que o irmão ele é de uma maneira diferente de mim, mas isso não o torna tão diferente. Essa voz que ecoa, a voz do Senhor te chamando para fazer parte dessa igreja, que você seja esse membro dessa igreja que se identificou tanto com essa igreja maravilhosa. Esta é a igreja que tem que ser militante nessa terra, é esta igreja que o Senhor voltará para buscar. Somos membros cheios de defeitos, por isso o Senhor fala que nós estamos sendo aperfeiçoados. Você não é mais, mas há resquícios dessas coisas e precisa ser aperfeiçoados, purificados. E somente pela explanação do Evangelho, somente por esse querigma, essa proclamação, esse anúncio do Evangelho, que nós somos restaurados, nós somos purificados, expurgados dessas coisas. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que tem lutado com um problema físico, para você que tem enfrentado um problema mental, há cura para você. Há cura para você nesta manhã. O Senhor quer te curar. Jesus quer ir mais fundo no seu problema. Ele quer tratá-lo na raiz. Você que vem enfrentando uma luta constante contra o vício, contra a pornografia, contra a imoralidade sexual, com a ganância, cultuando o dinheiro, adorando o seu trabalho, tudo isso, todas essas coisas que têm te escravizado. O Senhor quer te curar nesta manhã. Você que tem enfrentado todos esses problemas. Talvez você seja um cara ou uma mulher extremamente orgulhoso e arrogante, soberbo. O leão da tribo de Judá se faz presente. A sua palavra é mais penetrante do que tudo. Ele pode tratar o seu e o meu problema nesta manhã e Ele quer fazer isso. Você só precisa reconhecer que você está doente e que você precisa de Jesus e somente nele há cura para o seu problema. Você que tem algum problema, se você está lutando com alguma enfermidade física ou mental e você quer uma oração, eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria que você desse um passo à frente. A igreja vai estar orando por você. Jesus ministrava a palavra e automaticamente havia cura. Milagres aconteciam.
Há cura para você nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Mas você precisa reconhecer que você precisa ser curado, você precisa reconhecer que você é pecador e que você precisa de perdão, que você precisa ser curado. Não é eu que vou orar por você, não há poder na minha oração, há poder no nome de Jesus, é a igreja que vai estar orando. Nós somos o corpo de Cristo nessa terra. E você pode ser tocado nesta manhã. Tudo isso pode ser largado para trás. Fique de pé, meus irmãos. Vamos